Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 52 para a nossa meditação dessa noite. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, apenas o verso 52. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, o verso 52. Palavra do Senhor que nos diz assim: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça a oração que eu sempre peço para fazer nessa hora. Senhor, fala comigo. Pede isso aí no seu coração para que você escute a voz de Deus. Senhor, nós te damos graças porque nós temos liberdade para meditar na Tua Palavra nessa hora. Te damos graças, Senhor Deus, porque nós podemos aqui, ó Pai, com a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, buscar o conhecimento, ó Pai, que é importante para nós, tanto para esta vida que vivemos aqui, quanto para a vida eterna, Senhor. Obrigado por essa liberdade, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que se reúnem no entorno da Tua Palavra também, para meditar, Senhor Deus, e buscar a sabedoria dos altos céus. Senhor, fala ao nosso coração, mais do que as palavras, ó Pai, que serão lançadas aqui, que seja de fato a comunicação do Teu Espírito ao coração do Teu povo, e o Senhor trabalhe, ó Pai, em cada um destes corações, a fim de que compreendam, a fim de que seja terra boa, para que a semente frutifique, germine, floresça, enfim, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos aqui contar com a clareza do Teu Espírito sobre o nosso coração. Usa este Teu servo pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, mas usa conforme o Teu querer, usa conforme a Tua autoridade e fala ao Teu rebanho amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Você já ouviu falar no complexo de Peter Pan? Já ouviu falar do complexo de Peter Pan? Tenho certeza que já. História desse personagem transmite alguns valores sobre a imaginação, sobre as coisas simples, sobre a coragem, enfim, mas o aspecto que eu quero trazer aqui é algo diferente, que eu quero enfatizar é outro. Geralmente esse complexo é assim chamado, né, para as pessoas que não querem crescer, ou que não amadurecem na sua mentalidade, não amadurecem no seu comportamento. E de fato existem pessoas que não querem crescer, não querem assumir responsabilidades, não transmitem confiança, e às vezes levam tudo na brincadeira, vivem com medo de assumir compromissos, sejam compromissos efetivos, profissionais, compromissos espirituais, enfim. Como algumas pessoas são imaturas, elas não se desenvolvem ali para ter a carga, para suportar a verdade. E aí nós encontramos os problemas que nós temos visto hoje em dia. Não conseguem lidar com críticas. Pessoas que não suportam críticas feitas a elas e vivem se alimentando ali das suas carências, vivem na dependência dos pais, reclamam a liberdade, mas não têm responsabilidade. O Peter Pan não cresce, ele permanece na inércia. O problema está sempre no outro, prefere sempre a zona de conforto, nunca vai ter o confronto. Por essas e outras razões, não cresce, não amadurece. E eu tenho certeza que você pode encontrar alguns desses traços, talvez no seu próprio comportamento, assim como eu também. E talvez você conheça pessoas que te cercam, que carregam estes traços. Parece que a cada dia que passa, nós encontramos mais pessoas que estão vivendo nessa realidade. Sabe aquela passagem do apóstolo Paulo, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 11, quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Parece que essa palavra ficou esquecida, porque a cada dia nós vemos pessoas que estão ali perdendo o seu tempo em futilidades infantis. E entendam aqui o que eu quero dizer, eu não estou falando de você brincar com seus filhos, você
brinque com seus filhos, é muito importante fazer isso. Mas eu estou falando de não amadurecer. Eu estou falando de não progredir, e não progredir na fé especificamente. Essa passagem aqui que nós lemos faz parte de um contexto muito maior, que mostra o amadurecimento do Senhor Jesus aos 12 anos de idade, sendo ele ainda um adolescente. E as pessoas começaram a se admirar da sabedoria dele. Para que todos entendam aqui o contexto, Jesus, sendo judeu, ele nasceu, aos 8 dias de vida, ele foi levado ao templo de Jerusalém para ser circuncidado, e a circuncisão era o sinal de entrada, o sinal de pertencimento à família de Deus. E Jesus foi recebido aos 8 dias de vida na família de Deus. Ocasião em que os seus pais, então, Maria e José, se comprometeram a criar um menino com o conhecimento das Sagradas Escrituras, a lei do Senhor, ali a Torá, os profetas e os escritos. E depois de 12 anos, então, sendo ensinado, Jesus voltou ao templo como um adolescente, dessa vez para fazer a sua primeira leitura pública da Torá. E então, com essa cerimônia, ele se torna um bar mitzvah, ele se torna um filho da lei, ele se torna um filho dos mandamentos de Deus. E aí ele é aceito, então, como um homem no meio da comunidade judaica. Jesus alcançou ali aos 12 anos a maioridade espiritual. E a partir então daquele instante, Jesus já era contado como um homem diante das leis espirituais, responsável pelos seus atos. Ele não tinha mais a representatividade dos seus pais. Seus pais não respondiam mais por ele, segundo a lei de Moisés. Então Jesus alcançou essa maturidade aos 12 anos. Percebam aqui, irmãos, em 12 anos de vida, os meninos judeus já deveriam se encontrar ali prontos para assumir as responsabilidades. E Jesus ali, nessa ocasião, em que ele alcançou essa maioridade, ele decidiu ficar no templo. Então, se você voltar um pouquinho aí da história, um pouquinho dos versículos anteriores aí ao que nós estamos lendo, você vai encontrar essa história. Jesus, ele decidiu ficar no templo e falar a respeito da lei de Deus aos mestres, aos doutores, que ficaram ali admirados com a sua sabedoria, sendo que essa situação até criou o relato do desespero de Maria e José, que já estavam 3 dias à frente de Jesus e não encontraram ele na caravana para voltar para casa. E eles voltaram então até lá e chegaram e viram Jesus ali no meio dos mestres, no meio dos doutores, então ensinando as Sagradas Escrituras. E aí nós chegamos ao versículo que nós lemos para a nossa breve meditação de hoje. Jesus crescia dessa forma, em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E assim como Jesus cresceu, nós também precisamos crescer, irmãos. Nós também precisamos evoluir na nossa caminhada de fé. Nós precisamos evoluir na nossa caminhada com Deus. Houve uma certa ocasião em que o apóstolo Paulo se dirigiu a uma igreja falando assim: olha, pelo tempo que vocês já têm aqui de fé, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam ser ensinados. Nós precisamos andar para frente. E andar para frente significa, de fato, crescer. O sentido de crescer aqui é integral, então vai abarcar todos os aspectos da nossa vida. Isso significa que a gente tem que rejeitar aquele complexo de Peter Pan, que não quer crescer, que não quer responsabilidade, para abraçar o desenvolvimento da nossa vida na caminhada com Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos aqui de reflexão importantes, para você guardar aí no seu coração, na sua memória, guardar na sua mente. Em primeiro lugar, o nosso Mestre Jesus crescia em sabedoria. E esse crescimento atinge todo o intelecto, todo o comportamento, toda a afetividade e todas as emoções. Jesus crescia em sabedoria e abarcava todas essas áreas da sua vida. Jesus se serviu da sabedoria de Deus. Ele buscou a sabedoria que vem lá do alto, do Pai das luzes. Ele se revestiu dessa sabedoria de Deus. E se você se lembrar, a Bíblia
conta ali, que o apóstolo Paulo falando aos Efésios, lá no capítulo 5, ele ensina que nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós vivemos, não como tolos, mas como sábios. E precisamos da sabedoria. Na Bíblia, você vai encontrar Tiago ensinando na sua carta, no capítulo 1, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e peça com fé, que o Senhor dá a sabedoria deliberadamente. É só pedir com fé. Provérbios, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, verso 10. O Salmo 111, o verso 10, eles compartilham o mesmo começo. É a mesma palavra, a mesma informação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. E nós precisamos buscar sabedoria para crescer diante de Deus, para crescer diante dos homens. Não faz sentido a gente permanecer numa caminhada da fé, não faz sentido a gente se tornar membro de uma igreja, não faz sentido a gente ser chamado de cristão, de crente, não importa qual a denominação, não importa, não faz sentido entrar numa caminhada com o Senhor Jesus e não aprender absolutamente nada para evoluir na vida. Com a sabedoria divina, nós estaremos devidamente amparados para enfrentar as oposições que vocês sabem, surgem na nossa vida, para enfrentar as dificuldades que se levantam, porque Jesus nunca prometeu um mar de rosas para quem cresce em seu nome. Ele disse muito claramente que nós teríamos aflições nesse mundo, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor Jesus nos concede sabedoria para que a gente possa evitar a guerra ou para colocar termo às guerras, acabar, para agirmos na justiça de Deus, para agirmos com o amor do Pai. A sabedoria de Deus é o que nós precisamos para viver os nossos dias, então não podemos rejeitar. Não podemos agir como estudante que é preguiçoso, tem preguiça de estudar, tem preguiça de pegar os livros, tem preguiça de voltar às aulas, tem preguiça de anotar, tem preguiça de chegar até o entendimento, porque dessa forma nós não vamos chegar a lugar algum. A sabedoria de Deus nos leva a encarar a vida da melhor forma que há, sob a lente de Deus. E Jesus crescia em sabedoria, Ele é o nosso mestre. Nós temos que segui-lo. O nosso mestre Jesus crescia em estatura. E aqui, irmãos, muito embora as pessoas queiram pensar em estatura como a maturidade do Senhor Jesus, eu creio que a maturidade ela vem com o crescimento em sabedoria, que nós já falamos. Aqui, essa palavra, estatura, está ligada ao significado físico mesmo. Jesus crescia, se desenvolvia. Jesus cresceu, se desenvolveu, Ele passou por todas as fases do crescimento, desde criança até adulto. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, e como tal Ele precisava se alimentar, Ele precisava se hidratar, Ele precisava cuidar do seu corpo, Ele precisava curar os seus machucados, Ele precisava de todos os cuidados que nós ainda precisamos. Olha que coisa, irmãos. Cuidar do corpo é dar um testemunho, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E Jesus crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Hoje nós temos tanta informação disponível a respeito de qualidade de vida, hábitos saudáveis, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente precisa abandonar. Nós sabemos de todas essas coisas. Vemos aí nas redes sociais, você vai lá rolando a sua timeline, lá você vai vendo tudo. Mas muitas vezes a gente ignora. E não damos o devido cuidado que nós precisamos dar ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. A palavra de Deus nos orienta a cuidar bem do corpo, para que nós possamos servir melhor a Deus. Por que você acha que existam ali tantas leis no Antigo Testamento, que falam a respeito do que comer, do que não comer, de como se vestir, de como se purificar? Cuidados, irmãos. No Novo Testamento, o alerta que nós temos aos glutões, aos beberrões, os alertas que nós temos àqueles que se entregam o seu corpo àqueles prazeres destrutivos, como vícios, como práticas ali nocivas.
nós precisamos nos cuidar melhor, para nos encontrarmos com saúde e servir a Deus também dessa forma. Jesus crescia em estatura, e Jesus se cuidava, e nós também precisamos nos cuidar. Jesus, o nosso mestre, crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. E viver em graça, esse aspecto é viver a vida que Deus propõe. Olha só, eu quero que você se lembre aí que Jesus experimentou intensamente toda a vontade de Deus. Jesus ouvia a voz de Deus. Jesus pregava pura e simplesmente a palavra de Deus, sendo Ele o próprio Verbo encarnado. Jesus experimentou a força de Deus para suportar as dificuldades. Ainda recentemente nós meditamos aqui a respeito da passagem de Jesus iniciando o seu ministério ali no deserto, no tempo em que ele foi tentado, e com a força de Deus, ele encontrou graça para poder rebater o diabo com a própria palavra de Deus. Crescendo em graça, o Senhor Jesus experimentou o poder da fé. O Senhor Jesus realizou milagres, experimentou a consolação suprema de Deus diante dos seus inimigos, e Jesus experimentou a alegria de Deus ao compartilhar a sua vida com os seus amigos. Olha o que é viver a graça de Deus. Jesus viveu totalmente a vontade de Deus, sob a graça de Deus. E nós precisamos também buscar crescer nessa graça. A nós, irmãos, está disponível a palavra de Deus, que nos chama a um novo modo de vida, uma vida que tem as suas obras transformadas, porque nós fomos alcançados pela palavra transformadora de Deus, pela palavra libertadora de Deus. Viver a graça de Deus é saber que não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação que vem de Deus, mas o Senhor nos oferece a salvação de graça, simplesmente pelo seu favor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Viver a graça de Deus é saber que eu era, na verdade, um condenado. Eu era um condenado, a minha vida não tinha mais jeito, ninguém neste mundo poderia me resgatar, por causa da minha dívida com Deus. Viver sob a graça de Deus é saber que nós tivemos esse escrito de dívida cancelado, perdoado, e nós fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo seu favor. Viver a graça de Deus é saber que eu posso assumir compromissos com Deus, na certeza de que é Ele que vai me capacitar para ser fiel a tudo o que eu assumo diante dEle. Viver a graça de Deus é viver sem medo, porque em Deus nós vivemos o amor, e o amor lança fora todo o medo. Não é possível, irmãos e irmãs, continuar a viver verdadeiramente em Cristo Jesus e não crescer. Não é possível viver na presença de Deus e não evoluir na fé. Para quem está em Cristo, o crescimento vem de Deus. E hoje, nós temos a oportunidade de ver irmãos e irmãs que estão crescendo na fé. Irmãos e irmãs que estão assumindo outra responsabilidade, que têm uma vida sob a sua responsabilidade, para ser criada na palavra de Deus. Certa vez Jesus se dirigiu aos seus discípulos, e eu já vou encerrar essa reflexão. Certa vez Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dará muito fruto. Você quer saber o segredo? Você quer saber o segredo para crescer em sabedoria, para crescer em estatura, para crescer em conhecimento, para crescer em graça diante de Deus e diante dos homens? O segredo é esse: permanecer ligado à videira. Se você permanece ligado à videira, você não precisará forçar o crescimento de nada. Você não vai precisar forçar a frutificação de nada. Se a gente tenta forçar essas coisas, não sai. Porque a gente não usa a força do nosso Deus. Porque nós não usamos a força da videira. Se você está na videira, certamente você será nutrido por Jesus. E assim como Ele cresceu, também nós poderemos crescer
diante de Deus e diante dos homens. Um dia, e eu não conheço todos os irmãos e irmãs que estão aqui, mas um dia talvez você tenha sido batizado. Um dia talvez você tenha feito já a sua pública profissão de fé. Talvez no mesmo dia do seu batismo você declarou que Jesus era o seu único Salvador, o seu único Senhor, suficiente para a sua vida. Pois então saiba que desde esse dia o Senhor chamou você para crescer juntamente com Ele, para evoluir juntamente com Ele. Olhe para a sua vida e perceba o crescimento proposto por Deus. Se inspire na vida do Mestre, o Senhor Jesus. Jesus crescia em sabedoria e graça. Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E a nós é feito o mesmo convite. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos, em resposta à palavra de Deus, passar para esse momento todo especial do nosso culto, da nossa liturgia, momento em que nós vamos celebrar os batismos, nós vamos celebrar a pública profissão de fé, a recepção de novos membros aqui na nossa casa de oração. É sempre um motivo de muita alegria quando nós podemos dar esse testemunho, porque a palavra de Deus diz que à medida em que o povo vai sendo salvo, o Senhor acrescenta este povo na sua casa de oração. E eu tenho certeza, você que nos visita hoje, que é membro de uma igreja e já viveu tantas vezes essa realidade de receber o batismo, de poder testemunhar o nascimento de novas vidas, você tem a oportunidade de expressar a sua alegria, a sua gratidão, e ali nos votos que são tomados, ali nas declarações que são feitas, você pode se lembrar das declarações que você mesmo fez, você pode reafirmar tudo aquilo que você afirmou um dia, sendo alcançado pelo Senhor Jesus. Pela graça de Deus, nós damos este testemunho. Eu quero convidar aqui à frente a Dayara, o Anthony e a Marina. Isso. Para todo mundo ver. Olha a Marina, gente. Nossa mascotinha. Graças ao nosso Deus. Eu entendo que muitas pessoas do meio cristão talvez não compreendam por que nós, sendo uma igreja evangélica, sendo uma igreja protestante, uma igreja da reforma, uma igreja reformada, porque nós batizamos as crianças, sendo que essa não é uma prática comum de todas as igrejas evangélicas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que dar testemunho daquilo que nós cremos e temos de estar sempre prontos para dar testemunho da graça de Deus que nos acolhe. Irmãos, a razão para nós é muito clara, muito simples. A palavra de Deus nos diz que o batismo é o substituto da circuncisão. Você vai encontrar isso na carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 2. Então, a circuncisão, como você bem sabe, era o evento em que o menino era levado até o templo e ele tinha o seu prepúcio ali retirado, e ali isso era um sinal, um selo visível de pertença à família de Deus. Um menino com 8 dias. Não era perguntado para ele se ele queria ou não fazer parte disso. Mas ele então era submetido, e a partir daquele momento, os pais assumiam um compromisso de criar esse filho na palavra de Deus, na lei de Deus. Quando ele chegasse à idade do entendimento, então com Jesus nós acabamos de ver aos 12 anos, então ele se apresentava para ler a palavra ali no templo e se tornar então, alcançar a sua maioridade espiritual. Isso é o que para nós equivale à pública profissão de fé, quando pela fé a pessoa faz essa declaração com todo o entendimento. Hoje, aqui, nós testemunhamos então o Anthony e a Dayara como membros da igreja, como já crescidos e já maduros na fé,
apresentando a sua filha e assumindo um compromisso de criá-la debaixo da vontade de Deus, ensinando ela na palavra de Deus. E com isso, irmãos, nós damos o nosso testemunho, que Deus alcança a nossa vida, mesmo antes que nós tenhamos entendimento, mesmo antes que nós tenhamos compreensão daquilo que Deus faz por nós. É claro, quando ela crescer, quando você crescer, você vai poder fazer a sua pública profissão de fé. Você vai poder testemunhar pelo seu próprio entendimento, pela sua fé. Mas agora, os seus pais é que são responsáveis. E graças a Deus por isso. Quero convidar o presbítero Jefferson, vice-presidente do nosso conselho, para que esteja aqui à frente também. A família da Marina está toda aqui. Quem é a família da Marina, por favor, pode se colocar de pé. Podem se colocar de pé, por favor. Quero esclarecer algo antes da gente ir para as perguntas constitucionais. Algumas pessoas também acabam perguntando por que nós não temos padrinhos, madrinhas aqui na cerimônia de batismo infantil. Simplesmente porque a criança também está entrando na família de Deus e toda a família de Deus é responsável pelo crescimento dela, é responsável por dar exemplo, é responsável por dedicar amor e dedicar ensino e dedicar a vida por essas crianças. Então, para o Anthony e para a Dayara, como diz o meu pastor Mário Fava, todo mundo aqui é compadre e comadre, tá? Todo mundo. E pode contar com todo mundo. O batismo é o sinal e o selo da remissão de pecados, da nossa união com Cristo e dá o testemunho que Deus estende a sua graça às pessoas mesmo antes de serem capazes de responder com fé. E visto que Anthony e Dayara desejam reivindicar a bênção do batismo para a Marina, vocês devem assumir os compromissos então implícitos nesse sacramento que Deus requer do seu povo. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Vocês prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Vocês prometem dar-lhe a educação o quanto puderem e fazer com que ela aprenda a ler as Sagradas Escrituras? Sim. Vocês prometem orar pela Marina e com ela servir de exemplo a ela, de amor para com Deus e amor para com o próximo, e conduzir a Marina à participação ativa e responsável na vida da comunidade? Sim. Graças a Deus. Que o Senhor dê todas as condições para que vocês permaneçam fiéis às declarações que vocês acabaram de fazer. Irmãos e irmãs, vamos todos nos colocar de pé e vamos dar graças a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós te damos graças pela igreja do teu amado Filho Jesus Cristo, pelo ministério da palavra, pelos sacramentos da tua graça. E Jesus bendito, nós pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, porque nós te louvamos pelas tuas promessas da nova aliança feita, Senhor Deus, para nós e para os nossos filhos, e confirmadas por este sinal e selo singular do teu amor através deste ato. Espírito Santo de Deus, vem agora agir sobre todo o teu povo aqui reunido e sobre a Marina também, para que o batismo que celebramos não seja apenas um símbolo, mas a feliz realidade espiritual da vida dela, Senhor, segundo a tua palavra, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vem cá, vem cá.
sobre ela também. Marina, filha da promessa de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a Marina acaba de ser recebida como membro menor aqui na Igreja Presbiteriana Independente do Jabaquara, e ela é encomendada ao amor da igreja, ao cuidado da congregação, porque o Senhor Jesus disse assim: quem receber a uma criança como esta em meu nome, a mim mesmo também me recebe. Então eu quero perguntar aos irmãos e irmãs, membros aqui dessa igreja, se vocês se comprometem pelo seu zelo, pela sua vivência, a encaminhar a Marina na leitura das Escrituras, no conhecimento do Senhor Jesus? Sim? Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, vamos orar. Junto aqui. Senhor, eu quero suplicar as tuas bênçãos sobre a vida desta família santa do Senhor. E suplicar, ó Pai, que a tua mão de poder esteja sobre a Marina e esteja sobre a Dayara, sobre o Anthony, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, permaneçam fiéis às declarações que foram feitas e assim encontre forças no Senhor, ó Pai, para cuidar de sua filha, cuidar de sua família, ó Pai, no temor do Senhor. Ajuda no Senhor também, como congregação, como igreja do Senhor, a sermos o ombro amigo, a sermos o amparo, a sermos as tuas mãos, ó Pai, também estendidas para os nossos irmãos, para esta família tão amada e tão querida da tua casa de oração. Que em nome do Senhor Jesus todos nós possamos prosperar na alegria de ver a Marina crescer na tua palavra e crescer, ó Pai, também em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar vocês. E que ela precisa crescer, e ó, dependendo da Dayara, ela precisa crescer em estatura mesmo, né, irmãos? Seja Deus, que Deus abençoe. Eles vão poder receber então os cumprimentos de toda a igreja, logo agora ao final do nosso culto, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Eu quero passar aqui ó, o certificado, eu não passei, olha o certificado da Marina, ela tem ó, o certificado de batismo, né? Esse dia para ser lembrado, e lá no futuro, conforme o que Deus trabalhar no coração dela, né, nós ainda poderemos testemunhar mais um outro momento como esse. Passo aqui as mãos de vocês, guardem com carinho muito significativo sempre, viu? Que Deus abençoe, graças a Deus. Agora, nós vamos continuar, a igreja pode se assentar, nós vamos continuar a nossa cerimônia. Eu quero chamar aqui à frente a Rebeca Castro, a Rebeca Torres, o Vitor, cadê o Vitor? Meu super saiyajin favorito. Só quem assistiu sabe, né, essa referência. E o Gustavo, cadê? Gustavo que já está ajudando a gente lá no som. Isso. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, estes 4 jovens aqui participaram da nossa classe de novos membros, que nós chamamos aqui a classe de catecúmenos. Os novos membros, então, os novos na fé. E então participaram de todo o curso que nós começamos ainda no ano passado, não foi? E prosperaram, e eles perseveraram e terminaram este ano com a graça do nosso Deus.
esse curso que nós oferecemos aqui não é um curso para batismo, é um curso para eles saberem de fato onde é que eles estão pisando, para eles declararem com fé, então já que eles estão assumindo aqui a maioridade espiritual. Lembra lá que nós falamos de Jesus aos 12 anos? Pois é, então eles aqui estão se apresentando para a sua pública profissão de fé, sendo que a Rebeca Castro e o Vitor, tem duas Rebecas aqui, né? Então a Rebeca Castro e o Vitor estão se apresentando também para o batismo. E a Rebeca Torres e o Gustavo já foram batizados em outra ocasião, hoje simplesmente fazem a afirmação da fé. Em nome do Conselho da IPI do Jabaquara, eu apresento o Vitor, a Rebeca Castro, a Rebeca Torres e o Gustavo para receberem então o sacramento do batismo e a pública profissão de fé. E eu quero já contar com as declarações da igreja a respeito desses nossos irmãos. Os irmãos e irmãs membros aqui da IPI do Jabaquara prometem orientar e instruir o Vitor, a Rebeca e o Gustavo, por palavra, por exemplo, com amor, com oração, ajudando para que eles conheçam e sigam a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis da igreja. Os irmãos e irmãs prometem? Graças ao nosso Deus. Estes irmãos, então, também aproveitam para dar a sua declaração de fé. Agora eu quero que vocês virem de costas para a igreja, fiquem de frente para mim. Vamos ouvir as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz: recebi toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos e irmãs, em obediência à palavra de Deus e confiando nas promessas, nós batizamos aqueles que Deus chama para serem discípulos dos seus filhos. E no batismo Deus dá este sinal, este selo da nova lavagem. Então a lavagem do pecado, a nossa união com Cristo. No batismo nós morremos para o mundo e nós ressurgimos então em vida para com Deus. Pelo sinal da água, pela atuação do Espírito Santo, nós somos feitos membros da igreja do Senhor Jesus. E é a igreja... É mais do que a igreja presbiteriana independente do Jabaquara, é a igreja que não tem denominação, é a igreja que não tem placa, é a igreja que não tem governo humano, é a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. E no batismo, Deus reivindica o seu direito sobre nós, porque quando somos batizados, nós recebemos o selo do Espírito Santo. A vocês dois que já têm o entendimento da palavra de Deus e o entendimento das implicações disso para a vida, então o Senhor vai selá-los no seu Espírito Santo. Preciso fazer perguntas específicas só para a Rebeca e para o Vitor agora, e vocês vão responder. Vocês vão responder sim ou não? Não sei. Vocês vão responder agora. Vocês renunciam o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo? Sim. Vocês renunciam os caminhos do pecado que distanciam vocês de Deus? Sim. Agora a pergunta é para todos, pode juntar a galera aqui. Isso. Com força, para que todo mundo ouça. Vocês reconhecem a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor? Sim. Vocês se comprometem a seguir a Jesus com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre no seu amor? Sim. Juntamente com a igreja do Senhor Jesus, que através dos séculos, em toda a face da terra, adora Cristo, vocês prometem segui-lo em todos os seus passos? Sim. Vocês creem, e agora eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, porque a igreja pode responder também, junto com eles, a declaração de fé. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim. Você crê em Jesus Cristo, o seu único Filho? Sim. Você crê no Espírito Santo? Sim. Pela graça de Deus, você promete perseverar na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações? Sim. Louvado seja o nosso Deus. Que vocês também sejam agraciados para serem fiéis
a tudo isso que vocês acabaram de declarar. Esse povo aqui já declarou isso em outra ocasião, e creio em Deus, tem se mantido fiel, mas vocês agora estão começando essa caminhada, e para mim é motivo de muita emoção, de muita alegria, porque eu pude acompanhar o crescimento de vocês, e pude fazer parte de todo esse processo, gerando filhos na fé, graças a Deus por isso. Nós vamos batizar, irmãos, vamos batizar a Rebeca e batizar o Vitor. Então, cadê? Tem uma almofada aí? Ó, uma só, vai um de cada vez hoje. Não é que nem a Marina, hein? Ela era pequenininha, você é maior, meu amigo, olha o tamanho da minha mão. Quem fala que a igreja não pratica batismo por imersão, vai mergulhar. Vem, Vitor, se coloca de joelhos. Vitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai lá para trás. Rebeca, se ajoelha. Rebeca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Eu quero convidar todos vocês para que estendam as suas mãos aqui para frente, porque agora nós vamos receber a Rebeca e o Vitor, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receber o Gustavo e a Rebeca também agora como membros professos da Igreja do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento todo especial, momento em que nós alcançamos aqui, ó Pai, a graça de ver os teus filhos crescendo na tua presença, Pai, e crescendo espiritualmente para tomar este passo, esta decisão tão importante, neste reconhecimento de que eles foram chamados pelo Senhor para fazerem parte da sua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por este momento especial. Abençoa a vida da Rebeca, abençoa a vida do Vitor, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, através deste ato do batismo, eles se encontrem verdadeiramente selados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, pertencentes ao Senhor, ó Deus, e cientes, ó Pai, que são Teus filhos, e testemunham do Teu amor, e testemunham da Tua presença na vida deles. Obrigado, ó Pai, porque eles se achegaram até nós, porque o Senhor os colocou aqui em nosso coração, ó Pai. Obrigado porque eles vieram trazendo alegria, Pai, e nós queremos também ser alegria para a vida deles. Obrigado, Senhor Deus, também pela Rebeca e pelo Gustavo, Senhor Deus, que fizeram a sua declaração aqui nesta hora, Pai, e também são recebidos como membros professos da Tua igreja nesta hora. Senhor, concede a cada um deles a Tua força, o Teu ânimo, a fidelidade, Senhor Deus, para se manterem nessas promessas feitas, que em nome do Senhor Jesus, como Ele já tem contribuído, Senhor, para a Tua obra, que nós aqui como igreja do Senhor, possamos servir para eles também, ó Pai, de ombro amigo, possamos servir de refúgio, possamos servir de exemplo, possamos servir, ó Pai, como companheiros de caminhada, na caminhada do Senhor, ó Pai, debaixo da Tua proteção. Meu Deus, abençoa as famílias que eles representam, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, este dia seja lembrado com alegria, e eles possam, Senhor Deus, dar graças ao Senhor, porque renasceram no Teu amor e nos Teus cuidados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Te abençoe demais. Conta comigo sempre. Então, Deus abençoa. É nóis. Deus abençoe muito. Obrigado por tudo que você já veio fazendo. Irmão, Deus abençoe muito a sua vida, viu? Tamo junto. Vocês não vão embora ainda, que vocês vão receber o certificado de vocês também. E ainda não vão embora.
tá bom? Porque tem mais gente, né? O Vitor, a Rebeca, Gustavo e a outra Rebeca. Vem aqui, gente, para vocês mostrarem o certificado para a igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. E a nossa juventude se renovando, a nossa igreja se renovando com a graça do nosso Deus. Deu? Vocês vão ficar aqui ainda, porque vocês vão ainda testemunhar. Nós temos mais gente para chegar. Fica aqui do lado, ó, vocês. E hoje também nós estaremos recebendo, né, como membros da nossa igreja, a nossa irmã Fabiana. Parece que a gente está recebendo. Vem, Fabi, pode vir, ó. Pode vir. E a nossa irmã Dorcas também, finalmente, né, irmã? Pode vir. Deixa a irmã Dorcas chegar aqui. Essas irmãs, ó, a alegria da igreja, essas irmãs aqui já estão conosco já faz um bom tempo, né? Pela graça de Deus. A nossa irmã Dorcas, ela foi um achado da Elisa, né? A Elisa encontrou a senhora numa academia uma vez, né? A Elisa encontrou ela numa academia uma vez, e aí elas começaram a conversar, e a irmã trouxe para nós que ela já era membro da IPI do Brasil, lá no Paraná, né? Lá em Curitiba. Então, irmã nossa aqui que veio morar aqui em São Paulo, e desde então encontrou a igreja e tem participado conosco, né? Já há algum tempo nós tínhamos conversado, né, irmã? E hoje nós assumimos então jurisdição a pedido, né, comunicando a tua igreja de origem. Hoje, com a graça de Deus, estamos recebendo a irmã. E a Fabi já foi membro aqui da igreja, já tem uma caminhada com os irmãos, uma caminhada imensa aí, enfim, com um trabalho na música. Há algum tempo também retornou, estava como membro lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e retornou aqui à IPI do Jabaquara. E desde então tem colaborado, tem nos ajudado. Olha, os irmãos estão vendo de novo, né, o piano sendo tocado, né, e a equipe de louvor também com a renovação, pela graça de Deus, o nosso coral. Enfim, irmãos, sempre muito especial para mostrar que Deus nunca nos manda para a gente ficar simplesmente sentado, para a gente ficar simplesmente parado. Deus nos chama para o trabalho, para a obra, e é muito trabalho. Né? É muita obra com a graça de Deus, mas nós vamos orar também, agradecendo a Deus, né, por esse momento todo especial. Vou pedir para que a igreja também estenda as mãos sobre as nossas irmãs e vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor, ó Pai, quem chama os teus eleitos, os teus filhos. O Senhor é quem chama, ó Pai, os teus filhos à tua presença. E nós cremos, ó Pai, que é o teu Espírito que move os corações, ó Deus, a fim de que se encontrem na família da fé. Pai, nós te damos graças, porque de nós mesmos não temos atrativos, Pai. De nós mesmos não temos nada, Senhor Deus, para chamar as pessoas, ó Pai, mas nós temos a tua palavra, nós temos, Senhor Deus, a tua presença, Pai, e pela tua presença, pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito nestes corações, o Senhor agrega, ó Pai, irmãos e irmãs, à nossa casa de oração. Quero te agradecer imensamente, Pai, pela vida da nossa irmã Dorcas, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue a abençoá-la, continue, Senhor Deus, a dar a ela, ó Pai, a alegria de viver na tua presença, a abençoar a sua família, Senhor Deus, a sustentá-la, ó Pai, no teu poder e no teu amor, ó Deus, alcançando, ó Pai, todos os seus. E agora, Senhor Deus, trazendo esta alegria da irmã congregar aqui conosco, Senhor, que nós possamos também ser amparo para nossa irmã. E hoje, Senhor Deus, também agradecer pela vida da Fabi, Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, traz os teus filhos de volta à tua casa também, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque ela tem sentido, ó Pai, o âmbito da família da fé aqui
neste lugar, ó Pai. Abençoa a ela, abençoa o Léo, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nós possamos ainda, Senhor, proporcionar em Teu nome alegrias, ó Pai, companheirismo e toda a força, ó Pai, que o Senhor nos concede para que nós possamos caminhar em conjunto também, ó Pai. Obrigado por esta alegria, obrigado por este testemunho. Nos permita ser bons irmãos e boas irmãs em Cristo Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Também, e graças a Deus, irmãos e irmãs, né? A igreja do Senhor vai crescendo, a igreja do Senhor vai se unindo, a igreja do Senhor vai caminhando, e caminhando de mãos dadas, caminhando unidos pela graça e pelo poder de Deus, tá bom? Pode retornar para o lugar, todo mundo vai poder ser cumprimentado. Glória a Deus. Todos os nossos irmãos e irmãs poderão ser cumprimentados aí ao final do culto.